Ele está gravando. Lá, depois ele manda isso. Então, quanto tempo, né? Pois é, boa tarde. Saudade dos amigos. Saudade também. Foi uma trajetória curta, rápida, intensa e importantíssima, né? É verdade, mas vamos retomar. Esse ano aí temos muitas novas possibilidades aí para estarmos juntos novamente. É. Então, como eu adiantei, né, um pouco, bem sucintamente, né? Agora, além de ser facilitadora de barras, né, como aquela classe, as classes que nós fizemos, também sou facilitador de facelift e dos processos corporais. Então, são mais de 50 aí, 56 para ser mais preciso, processos corporais, e eles são feitos em workshops, né, de 2 horas, entre 2 e 3 horas. Então é uma possibilidade aí muito mais, né, interessante. E dentro dessa possibilidade, né, dos workshops, eu criei fiz, né, como Axis, aí fiz perguntas e criei uma coisa chamada Clube de Processos Corporais. Então ele funciona, né, depois já tenho o formulário, vou passar para vocês. Ele tem são duplas de processos corporais, sendo que feito, né, durante uma semana. Então podem ser feitos 12 ou 14 processos. Uma semana. Não entendi. 12 ou 14 processos. Isso, então, são 2 por dia. São 2 por dia. E aí nós podemos fazer uma sequência aí de 12 ou 14. Por que 12 ou 14? Isso é reproduzir a experiência que nós fizemos agora, né, o pré-carnaval quântico em Belém. Nós fizemos isso, fizemos de quinta a domingo. Então fizemos quinta, sexta, sábado e domingo, sendo que na quinta e na sexta foram workshops de processos corporais, no sábado facelift e no domingo mais processos corporais, né? Então tivemos foi muito expansivo e muito bacana, e validou que na verdade até então era só uma ideia, né? Esse chamado de processos corporais. Então ele já foi atualizado aí nessa realidade, já se concretizou, se materializou, e foi, né, um êxito aí. E agora em abril já vou retornar em Belém novamente para mais uma série aí, porque, né, qual seria o diferencial? A pessoa pode fazer, né, faz todos esses workshops com um valor diferenciado, dá cerca de 50% aí do valor total. Do valor, se ela fosse fazer um processo, um workshop só, se ela fizer, seja 12 ou seja 14, porque nós podemos, o valor, se for 12 com o facelift, esse valor, o facelift ele é tabelado, teve um reajuste agora, mas esse valor não pode ser mexido. Então o desconto ele entra somente no valor do processo corporal, que ele é tabelado, mas pelo mínimo. O Axis ele tabela o workshop processo corporal pelo mínimo. Então, mas não tem o máximo. Então, o valor, por exemplo, se a pessoa fizer um workshop só, né, o valor é 397. Se a pessoa fizer os 12 mais o facelift, fica 2.497. E esse valor ela pode parcelar. Então, se dividir, dá 200 e poucos reais cada workshop. Então, fica praticamente 50% de desconto, aí, 199, uma coisa assim. Então, é um valor bem interessante. A pessoa fica, né, capacitada e habilitada em 12, né, ou 14 processos corporais. Então, uma caixa de ferramentas aí bem grande, bem interessante. Tem workshop aí que eu convencionei chamar de super barras, são processos, muito sistema de sequência trifásica para aplicar junto com as barras, né? Então nós já sabemos que as barras têm esse efeito aí maravilhoso, então
aplicando, né, com esses dois processos, potencializa muito mais, né, super corpo para emagrecimento, super imunidade. Então, são vários. Cada dia é um workshop temático, sendo que nós podemos, por exemplo, fechamos um grupo de 10 aí em Ribeirão, vamos dizer. Então, as pessoas podem customizar, né, ou colocar, não, quero isso, 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 esse conjunto de processos, eles podem ser, né, não é como nada em Access é fixo, tudo é dinâmico, né, super dinâmico, nós podemos adaptar de acordo com a necessidade. Por exemplo, aquela turma que nós fizemos aí, que a maioria era pessoal de saúde, então direcionar, tem processo, sei lá, hiperventilação, hiperflexibilidade, processo para artrose, processo para quem está fazendo quimioterapia, né, processo para fortalecer o organismo contra o câncer. Né, não é que ainda, né, não se sabe, não se tem cure o câncer efetivamente, mas dá uma qualidade de vida bem interessante. É um processo chamado restauração da hepatocitose, que é para quem está recebendo quimioterapia, né, para os efeitos da quimioterapia. Então, existe, né, uma série de processos. O Access, ele pede que nós não coloquemos, né, o nome, nem divulguemos assim, o nome da energia. Então, eu vou adaptando o nome do workshop, né, porque a maioria deles é o nome da energia mesmo. Né, então, são nomes grandes. Então, você, pelo que eu entendi, você pode escolher o público. Por exemplo, se é a questão da quimioterapia, você escolhe um público dentro do hospital. Se é um trabalho voltado para emagrecimento, um público dentro de uma clínica estética. É isso que eu entendi? Também pode ser feito dessa forma. Não tinha pensado nesse sentido, mas podemos também customizar, como eu falei, de direcionamento, pode ser também uma turma fechada temática, vamos dizer assim, entendeu? Eu pensei, por exemplo, se uma pessoa, né, se tem um grupo aí, por exemplo, mínimo de 10 pessoas, as 10 pessoas fecham esse pacote, né? Então, aí as pessoas podem se reunir, né? De repente nós fazemos um grupo aí de Zap, Telegram, alguma coisa assim, para que as pessoas se organizem e vejam, não, vamos fazer esse processo. Aí eu passo o que tem dentro da área, vamos dizer assim, né, como por exemplo, emagrecimento. Existe não só um processo para emagrecimento, né, o que é o queridinho aí do Access no momento, supressão de células de gordura, né, que é um processo específico para emagrecimento. Mas ele pode conjugar com outro processo chamado gravidades específicas. Nós fizemos esse workshop lá em Belém. Então, mas também existem outros processos para emagrecimento. Então, temos aí infinitas possibilidades de combinações, sendo que o facelift também é para emagrecimento, né? O facelift é rejuvenescimento facial e corporal, né? Através dos toques no rosto, mas ele também serve para emagrecimento, serve para doenças, né, condições neurológicas que a pessoa tem, eventualmente Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia. Então serve para uma, né, conforme os processos vão sendo criados, a energia deles, ao longo do tempo, ela expande. Então, o que é direcionado para uma coisa, o facelift, que era só, né, tirar a ruga, marca de expressão, já tem uma série de aplicações, né? Principalmente o Alzheimer, né? Tem resultados aí extraordinários em Alzheimer, pessoa, né, acamada, e 6, 7 sessões de facelift, já estava saindo, interagindo, né, conversando. Resultados aí, como se diz nessa realidade, milagres, né? Entre aspas, milagres. Na verdade, né, nós sabemos que o Som. Não tá ouvindo, som. Você viu que não tem som? Eu estou ouvindo vocês. Agora a gente não estava te ouvindo. É até a última coisa que vocês ouviram. Os processos do milagre. milagre. Isso, 6 ou 7 sessões. Isso, então. O facelift, ele, né, até o que se chama
né, os chamados milagres aí nessa realidade, que nada mais são que a oportunidade que o Access dá das pessoas escolherem mudar, né, através dos desbloqueios energéticos, dos processos corporais que são aplicados em pontos específicos para que a pessoa tenha a escolha de si. Outra pergunta. De Alzheimer, já pensei numa paciente que eu possa ajudá-la. Outra pergunta, por exemplo, a pessoa tem uns bloqueios emocionais referentes a crenças, né? Nesse caso, eu lembro que o Access vai ajudar, mas nessa nova composição, existe alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, um recém-saído do processo prisional, dando um exemplo bem pesado, assim, para você responder para mim. Processo que Prisional. Regresso para o sistema prisional. Ah, sim, interessante. Nesse caso pode ser os circuitos, que eu falei e sistema de sequência trifásica, porque são dois processos específicos para traumas, né? Então, se nós levarmos em consideração que, né, o encarceramento, né? Alô? Voltou. Alô? Oi, tá me ouvindo? Voltou. Se nós levarmos em conta que o processo de encarceramento é um trauma. Isso, é um trauma, né? A privação da liberdade, a reclusão é um trauma. Então, é um processo interessante, barras com o sistema de sequência trifásica, para desfazer esse trauma, né? Esse tempo que a pessoa viveu, esse processo, né? A carga emocional que a pessoa colocou aí nesse tempo que ficou reclusa. Né? Em caso de adolescentes usuários de droga? Usuário de droga, sim. Existe um outro processo chamado sistema de sequência trifásica para drogas, perfeição e insanidade. Então, é específico para o vício em drogas, né? Porque quando a pessoa faz uso de drogas, ela, na realidade, expande a consciência. Então, ela passa a pensar e captar todas a consciência, ou, né, a consciência, anticonsciência e inconsciência das pessoas. E quando o efeito da droga cessa, ela fica ali meio que aprisionada com essas considerações, com toda essa consciência expandida, e não sabe o que fazer com aquilo. Daí tem aquele, né, a privação, porque a pessoa quer perceber aquilo novamente, expandir, né, ou numa situação limite, é liberar tudo isso que fica com ela, né, fica guardada com ela, vamos dizer assim. Então, esse processo ele é bem interessante. Um processo nesse caso aí, quantas sessões seria necessário? Sim, é aquilo que nós falamos, depende da escolha. Né? Pode ser pode ser 2, 3, 5. Uma analogia que eu faço, imagina, né, uma pessoa, por exemplo, aqui eu estou na minha casa, aqui é o terceiro andar, né, é o sótão, vamos dizer assim. Imagina que esse sótão, né, sejam os meus pensamentos, as minhas considerações. Né? Então, eu tenho 45 anos. Imagina 45 anos de considerações, pensamentos para limpar. Né? Talvez se fosse limpar esse sótão, tivesse guardado, entulhado de coisa 45 anos. Imagina, talvez não fosse em um dia, né? De uma vez só. Talvez fosse, pegasse, sei lá, 24 horas fazendo uma faxina, uma limpeza enorme. Né? Então, como nós sempre dizemos, é muito da pessoa mesmo, entendeu? Da própria escolha da pessoa. Né? Se for um acumulador, então, aí piorou. Sim, que a maioria, né? A maioria das pessoas, nós somos acumuladores aí de pensamentos, sentimentos, emoções, pontos de vista que nós vamos comprando aí sobre, né, o que é certo, o que é errado, a polarização principalmente, né, que nós entramos sempre na polarização, né, temos essa tendência a polarizar tudo, né, ou é certo ou é errado, ou é bom ou é mal,
Então, na verdade, entre o certo e o errado existem infinitas possibilidades, infinitas escolhas, né, que o Axis ele trata exatamente isso, né? O que é certo, o que é errado. Tudo é apenas um interessante ponto de vista, tudo são escolhas. Nós temos total escolha o tempo todo e, na verdade, o que é certo e errado são apenas julgamentos, pontos de vista que nós colocamos sobre quaisquer situações. Eu queria saber, assim, quando eu perguntei, eu não estava entendendo, como você criou, é público, qualquer público, quando você criou e fez o seu piloto lá, é qualquer público, então você coloca qualquer público aí nesses trabalhos? Isso, ele é aberto e não tem pré-requisito, é importante mencionar isso, não tem pré-requisito, não precisa ter feito classe de barras, não precisa ser da área de saúde, não precisa ser nada, né? É só ter a disposição de escolher e se permitir, né? Talvez perceber novas situações, novas possibilidades, e é apenas isso que se requer. E aí já se torna terapeuta no momento que ele sai desses processos, que ele pode replicar, né? Isso, na verdade, esse termo, né, na época que eu fiz a classe aí, até foi 2018, ainda falávamos de terapeuta. Agora o Gary pede que não nos intitulemos terapeutas, porque a terapia ela é um processo muito maior, que também pode gerar algum ponto de vista em termos de psicoterapia, né, de psicologia. Então, é apenas uma prática energética, uma ferramenta energética, alguma coisa assim. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, ao final do dia daquele processo, a pessoa recebe, ela vai receber 12, se fizer 12 processos, vai receber 12 certificados diferentes, mais o de facelift, ou se fizer essa modalidade aí de 14 processos, vai receber os 14 processos e vai ser praticante, vai ser capacitado. Facilitador. Entra a palavra facilitador, no caso. Não, no caso, o facilitador seria eu que estou facilitando o workshop. Para ser facilitador, existem outros pré-requisitos aí, mas que não são esses, né? A pessoa é apenas... Existe um termo que define? Praticante, seria o praticante mesmo, né? O practitioner, né? O praticante em inglês. Assim, apenas é o praticante, né? Não. O termo mais correto é esse, é o praticante naquele processo, né? A pessoa é capacitada, habilitada a atender, ela aplicar aquele processo, seja de uma forma remunerada ou não. Então, ela tem, como eu disse, expandir aí a caixa de ferramentas dela de uma forma bem interessante aí num curto período de tempo, né? Talvez uma pessoa que queira fazer uma transição de carreira, né, para enveredar nessa contribuição aí de processo energético, uma pessoa que queira, vendo pela parte, né, pela energia do dinheiro, queira complementar a renda, enfim, são que queira contribuir para a família dela, para o familiar, ou coisa que tem, né, uma situação específica, como nós falamos agora, câncer, enfim, né, seja lá o que for. Então, ela tem essa possibilidade aí de escolha. Ele pode ajudar pessoas vítimas de violência? Sim, violência. Por exemplo, eu fiz um curso de formação para ser promotora legal popular, que é a pessoa que trabalha com mulheres e crianças vítimas de violência e todas as raças e gêneros. Ele pode ajudar, então? Sim, com certeza. Qualquer coisa. Processos, barras, o sistema de sequência trifásica, que é esse que eu falei para traumas, né? Certamente pode ser contribuição nesse caso. Então, quer dizer, no caso qual é a pergunta que você apresentaria para a gente as 50 práticas, e dentre essas 50 práticas a gente vai escolher 12 ou 14, é isso? Para o pacote. Sim e não. Nós podemos fazer dessa forma, ou fazer né, de repente fechar um grupo, né, direcionado para a saúde e falar assim, tem essas, colocar por temas talvez, né, porque se colocar as 50, fique até de repente fechar, escolher, selecionar, pode ser
informação, eu digo seria para processar, mas para em termos de definição. Né? Então, talvez colocar... Eu estou falando assim, no caso, para a gente, você apresentar 50 para a gente não vai colocar para fora, porque aí, conhecendo o público, a gente pode verificar. Então, vamos pegar qual público. Aí a gente pode, conhecendo o nome delas, para que elas fazem, saber exatamente para qual público. Primeiro, qual público nós vamos direcionar. Segundo, quais práticas nós vamos escolher. Então, a gente não vai dar opção para eles, a gente vai escolher. Entendeu o que eu falei? Entendi. Pode ser feito. No caso, a funcionalidade, ou uma coisa que eu convencionei chamar de nome comercial, né? Como eu falei que o Access, ele não, né, o GearPad, que não coloca o nome da energia, então colocar a funcionalidade, né, para que serve o processo, o nome do processo, na verdade, sendo a função, para que ele serve, né? Para que ele se aplica. Isso, posso passar, e aí vocês nós selecionarmos aí, ou se já for, né, de repente, já nesse formato que já está validado, vamos dizer assim. Quer ver? Eu tenho aqui os processos, só um minutinho. Um pouquinho melhor. Aqui, eu já coloquei, ó, os nomes dos workshops, né? Super barras, super cérebro, super fitness, né? Que é de emagrecimento, super humanidade, ou super humanidade, super imunidade, melhor dizendo. Imunidade. Que não deixa de ser super humanidade também. Super corpo. Já sai de lá com capinha de super-homem? Isso, exatamente, super-herói. Mais um aqui que seria o sexto, né, que eu não escolhi, e o facelift. Né? Então, esses porque o super barra seria esse circuito, sistema sequência trifásica. O super cérebro é um processo de mimetização, né, para eliminar a mimetização e ativação de 90% da capacidade cerebral. Esse de fitness, de emagrecimento, é supressão de células de gordura e gravidades específicas. Esse falei novamente super-humanidade. Super-imunidade. Está quase chegando lá, tá vendo? Vai ver que você vai colocar o nome do quinto, vai ser esse daí. Verdade. O universo está direcionando para isso, né? Está nos direcionando para isso. Ser um ser humano melhor. Perfeito. Então, superimunidade, MTVSS e EPADS, né, que são dois processos específicos para a imunidade. O supercorpo, né, é um processo que ele não é o nome da energia, mas é a atualização da função estrutural, ou seja, ele mexe, né, trabalha com o corpo todo. E mais um outro aqui, que ainda não escolhi. E esse que trabalha com o corpo, ele envolve coluna, postura, né? Postural, ele envolve isso, né? Postura corporal. Também. Uhum. Porque muito da postura está ligada a uma questão daquilo que a gente, lembrando lá do William Reich, né? As nossas crenças, elas estão e hoje eu não estou boa não, mas eu vou lá. Estão interiorizadas, né? Introjetadas nas coraças do nosso corpo. Sim. Internalizada, né? Internalizada, obrigada. E aí ela vai liberar, né? Aí a pessoa passa a ter um problema, menos dor na coluna, menos dor não sei aonde, menos dor. De repente até um nome que eu tinha pensado, né, tinha escolhido lá atrás, que é reeducação, não tem o RPG, reeducação postural global, podemos criar reeducação postural energética. Também. Pode anotar já, que já ficou bonito. Deixa eu anotar aqui.
RPE. Exatamente. Senão você passa, daí acabou, daí é embora. Voa com o vento. Como é que é? Voa, se não anota, vai voar com o vento. É verdade. Educação postural energética. Então, é um processo aí bem interessante. Tempo de duração desse workshop? Então, esses processos, os que são workshops, né, em média, eles são 2 horas e pouco. Então, fazendo, por exemplo, segunda a sexta, vamos dizer. Né? Então, de 6 às 10, 18 às 22, né, que é um horário que a maioria das pessoas, de repente, né, quem trabalha aí ou estuda durante o dia, mas podemos colocar, por exemplo, né, postar aí mesmo, colocar em horários, né, alternativos, vamos dizer, o mesmo processo de manhã e à noite, por exemplo, né, o mesmo workshop, melhor dizendo. Então, esse circuito se chama sequência trifásica, de 8 a meio-dia ou de 6 às 10. Quem não puder fazer de manhã, faz à noite, enfim. Tudo isso aí pode ser dinamizado, né? Pode ser facilitado aí para que a pessoa possa, de repente, uma pessoa não pode à noite, estuda à noite, sei lá, não pode, né? Então, para ter essa flexibilização do horário. Então, mas em princípio, respondendo a sua pergunta, cada um são 2 horas. Então, 6, 18 às 22 e 18 às 20 e 20 às 22, por exemplo. E o facelift, né, caso nós façamos, normalmente fazemos no sábado, que aí é de 9 às 17, né, que é uma carga aí, o horário é maior, entre 6 e 8 horas, que é o dia inteiro aí né, porque é a carga horária que o Access requer, né? E os processos... É parecido com o tempo do Access, né? Que é um tempo... Isso, das barras de Access, isso. Né? Exatamente. Facelift, eles têm, e as barras de Access, essas classes têm mais ou menos a mesma carga horária. Né? Entre Mas 6 tem que pensar aí numa... Tipo, você falou 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, dá certo. Quinta, sexta, sábado e domingo. Então, esse formato eu fiz foi quinta, sexta, sábado, domingo. Mas podemos expandir aí para segunda, terça, semana toda. Aí seria a semana toda. Então tem que ser uma semana de tratamento para as pessoas pensarem. Então a gente fecha um workshop de uma semana e aí tem que ser fechado para as pessoas. Então elas vão dividir no caso aí elas fazem um tratamento de manhã e uma tarde todos os dias, é isso? De manhã e à noite. De manhã e à noite todos os dias. Isso, colocar uma opção de manhã à noite ou à tarde à noite, enfim. Aí vem com vocês. Disponibilidade de horário. Isso, então, de horário e conforme, né? E a pessoa, é claro que será mais expansivo se ela escolher todos, mas ela também, conforme ela for, né? Tem os valores diferenciados de 1 até 6. Aliás, de 1 até 12, né? No caso. Então, quanto mais processos ela fizer, menos ela vai, né? O investimento vai ser menor, no caso, né? Então, seria assim, faria um processo de manhã e o mesmo processo à noite. Então, a pessoa escolheria o horário dela, é isso? Não, no caso seria um workshop de manhã e à noite, para a pessoa ter essa flexibilidade de escolher. É a mesma coisa de manhã e à noite. Isso, exatamente. É a mesma coisa de manhã à noite. Exatamente. É como se fosse como uma sessão de cinema, né? Que a pessoa tem os horários lá, 14, horário, 16. só Isso, é o mesmo filme, só que em horário diferente. Isso, mesmo conteúdo em 2 horários, tá? Isso. Agora a gente precisa, então, organizar, Só que são filtrar. 10, é como se fossem 10 sessões, porque se são 5 dias, né? Segunda, sábado, Isso aí. 10 sessões de... A gente tem que ver a questão dos horários, porque esse momento a gente está com os horários quase todos fechados. A gente vai ter que verificar a possibilidade de
de colocar uma semana, se isolar de tudo isso, ou praticamente a maior parte dos trabalhos que a gente faz para poder colocar. A gente está período integral no domingo, lá na sociedade. Eu digo integral porque depois que acaba a parte da manhã, a gente acaba. Né? Aí tem que descansar. No sábado e meio período também ainda tem uma... Mas a gente vai ter que... A gente está com cursos à tarde, fazendo cursos. Mas também vai ser é uma semana só e a gente fecha. E aí a gente... Não abre para ninguém. Não abre para nenhum trabalho. Nenhum espaço, não. Tá certo. Você está pensando, eu estou pensando, talvez a gente pense pelo meu tempo, até ver se consegue organizar tudo isso e as pessoas, pode ser para maio, abril, maio, tem março agora que está começando. Abril, Pode ser início de maio. Isso. Porque a final de abril eu já vou estar em Belém novamente. Provavelmente aí a última semana de abril. Início de maio. E aí seria a primeira semana de maio. Espaço. Então, o espaço teria que ter pode ser cadeira ou maca, né? Mas interessante que seja maca, mas senão também não tem problema não. Os processos eles podem ser feitos em cadeiras. Eu encontrei um lugar chamado Odara, depois que a gente fez aquele trabalho com ele, que eu acho que tem todas as possibilidades também. É num outro endereço. Tem a possibilidade de fazer diferente, de ser no colchonete. Eu acho que a gente consegue... Isso, colchonete também. Essas máquinas, mas o colchonete... Não precisa ser um espaço... Não precisa ser um espaço tão grande. Por exemplo, lá onde eu fiz em Belém não era tão grande e funcionou bem, entendeu? Não precisa ser um espaço fisicamente muito grande. Né? Claro, tem que ter um conforto para as pessoas sentarem e depois, eventualmente, colocar o colchonete, né? Mas não precisa ser nada... A gente tem um espaço só que tem escada lá. É uma escada legal. 22 degraus. 22 degraus. Mas seria impedimento isso? Não, acho que não. Quem sabe se for um cadeira, a gente leva para cima. A gente tem lá cadeiras, mesa, tem cozinha, tem copo. É o espaço o espaço perdido da nova loja, da nova sede. Ele fica ocioso a semana inteira. Então. A domingo livre. Interessante, é uma possibilidade, né? Tem uma cozinha lá. Tem uma cozinha, uma sala grande, bem grande. É pequeno, assim, o espaço é pequeno. Ele tem quantos metros? Tem 20 metros quadrados. Não, mais, 40. Ele cabe aquelas mesas de plástico, ele cabe 14 mesas, tem 14 ou 16 mesas, é maior. Então 20 metros é isso aqui, né? É do tamanho dessa sala. 4 por 5. Acho que é 25 ou 30 metros quadrados, eu acho. A gente pode medir. É maior que esse aqui. E o mínimo de pessoas... Eu ia perguntar agora. 10, você falou? 10 pessoas? No mínimo de 10, né? Fique... Tem máximo? 10, não, o máximo é a capacidade do espaço, né? Aí a gente arruma outro lugar. Mas, na verdade, assim, o interessante, né? Aí é uma escolha minha de não fazer com mais de 20 pessoas por workshop, entendeu? Eu gosto ali de estar próximo, de interagir aí com as pessoas. E aí ficar uma classe muito grande, para assim, poxa, legal, tem o retorno legal, mas para mim ainda aquele o olho no olho ainda continua sendo interessante, né? De conversar ali. Como foi a nossa classe aí, né? Que foi bem bacana de ficar ali bem próximo aí de pessoas. Foi no Aitre, né? Isso. Alto da Boa Vista. E aí, em termos de retorno, né? O que eu pensei em termos de retorno seria, né? Para cada, por exemplo, fica 2.497, né? Vamos dizer. Então, ter 10% de retorno para vocês, né? Então, a pessoa fechar todos os processos, né? Fechar
pacote completo, é 10%. Na verdade, 10% em cada, independente da inscrição, mas quanto maior o pacote, maior o retorno, né? Então, 2.497 dá 240, quase R$250 por pessoa, né, de comissão, vamos dizer assim, para vocês, né? Então é um retorno aí interessante. Se forem 10 pessoas, aí 2.500, né? Sim. A gente vê o esquema do COF, é aquele esquema de deixar disponível o COF por conta da energia. Porque na verdade seria mais né, nós fizemos a classe aí de facelift, porque para os processos seria mais café e água mesmo, uma coisa assim, biscoito, como é num período da noite, assim, não demandaria nada, uma coisa muito mais elaborada, vamos dizer assim, né? Tempo também, né? Pelo tempo, 2 horas e meia, né? 2 horas, mesmo que sejam 4 horas, né? Aí umas 8 horas dá uma parada, tem um biscoito ali, uma coisa assim. Eu digo que não é a classe como de barras, que seria o dia inteiro, né? Então teria que ter mais uma coisa muito ali mais elaborada, né? Mas a ideia é que fique nesse esquema mesmo ali à disposição. O pessoal vai, pega um biscoito, uma água, um chá, uma coisa assim. Os preços individuais dos cursos que as pessoas podem escolher, você falou o valor total deles, dos 12 cursos, né? Dos 14 é um pouco Isso, mais. são 12 mais o 2.497 é o valor do facelift, dos processos com o facelift. Né? Com o facelift. Então, aí são 14 processos. Não, são 12, são 13 na verdade, né? 12 mais o facelift. Deixa eu ver se eu tenho os valores aqui. 12 mais 1. 12 mais 1. 13. Você passa depois os valores. Depois eu passo. Mas o valor cheio, mas o valor principal seria esse, assim, principal. O interessante é esse que é o valor, né, cheio e dá cerca de 49% de desconto aí. Então é praticamente 50%. Né? Então, a gente aí mostra, a gente vai ter a possibilidade. Aliás, retificando, fazer uma retificação aqui, é 2.497 mais o facelift. Aliás, fora o facelift. São os 12 processos. Isso, 2.497 mais 990, que dá até 12 vezes de 347. 12 vezes de 347. 12 de 347 no cartão. Isso com o facelift. Daí depois você vai passar. Isso, são os 12 processos, né, 6 dias, 6 duplas de processos por dia, sendo facelift no sábado, fica um valor de 12 de 347. Tá. A ideia de mostrar assim, se for fazer pacote individual, a pessoa vai pagar tanto, né? Mostrar para as pessoas, né, os valores. Isso, se for individual. Que ela vai ter de desconto, é isso que eu quero falar. Depois você mostra. Dá 4.764. Só os processos. Total? Isso. Vai botar o facelift, dá 5.754. Peraí. 5.784. Peraí. 764 sem o facelift com o facelift. Isso. O facelift agora com valor atualizado para março é 990. Então dá... 5.000? Peraí. 5.784. Tá. E aí, na verdade, a pessoa fazendo o pacote, ela vai ter um investimento aí de 2.497 mais 990, 3.487. Que é 50% do valor dos processos mais o facelift. Exatamente. Tá. Fica 49, os quebrados, praticamente 50. Então, 50% de desconto no que pode ser, né,
dado desconto, como eu falei, que o valor do facelift ele não pode ser alterado. Quer dizer, daria isso e ela vai pagar isso. É isso que eu entendi. Então o investimento fica aí bem né, interessante pela caixa de ferramentas aí que a pessoa vai, né, obter em um curto período de tempo, né? E esse formato ele precisa ser respeitado também porque não pode ser feito mais a pessoa, né, foi verificado que o corpo ele não recebe mais de 2 processos por dia. Então o Access, o próprio site lá quando nós colocamos para criar a classe só pode ser 1 ou 2 classes, né? Então é simples ou dupla. Que verificou-se aí que, né, poderia fazer, tipo, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Então, poderíamos fazer, sei lá, em 4 dias fazer tudo, mas não nutre o corpo, né? A energia do processo, o corpo ele não absorve e aí acaba sendo, né, uma coisa inócua, vamos dizer assim. O corpo precisa desse período aí de descanso, vamos dizer assim, para que ele possa perceber a energia e receber, né, como se requer aí o processo, né? Os processos. Outra pergunta, no caso praticante, a partir do momento que ele se forma, é uma pergunta interessante que alguém vai me fazer, que eu já até sei. Eu já sei até quem vai fazer, então eu já vou ter a resposta na mão. Antecipando objeções. Claro. Ele vai poder cobrar quanto por uma sessão dessa se ele for atender o cliente dele? Quanto ele achar divertido, quanto for interessante, quanto for leve. Divertido é uma palavra ótima, eu vou falar isso para ele. Se a pessoa, né, 50, 100 mil, 5 mil, sei lá. Se tiver demanda, né? Se tiver... Não, porque já sei até a pergunta, já vi a pessoa na minha frente, já estou vendo a pergunta, então já estou tendo... Não, em termos de né, vamos dizer que a pessoa cobre, sei lá, R$100, né? Uma estimativa aí bem simples, dizer, né? R$100 por uma sessão. Que a pessoa faça 3 sessões, né? Ela tem 13 possibilidades diferentes, né? Os 12 processos mais o facelift. Ela tem 13 ferramentas aí na caixa. Se ela já tiver feito barras, são 14. Então, que ela faça aí 3 sessões por mês, que é uma coisa muito fácil, muito simples de se fazer, a pessoa já pagou, se ela fizer, né, 12 de 3, 4, 7, como nós colocamos ali. Se ela atender 3 pessoas com R$100, já praticamente 4 pessoas já pagou, vamos dizer, né, R$400. Então ela pode ter o retorno, né, se a pessoa for uma pessoa muito cartesiana, ela pode ter o retorno disso aí de uma forma muito rápida, né? Que ela cobre, né, sei lá, R$50, que seja, R$50, né? Uma coisa assim, um valor super acessível. Se ela atender 6 pessoas, ou a mesma pessoa 6 vezes, né? Ou, sei lá, 2 vezes por semana, já, no mínimo, aí já se pagou o investimento, né, que ela está fazendo. Né? Sim. Não é uma coisa que é um processo que a pessoa faça e precise, não, eu tenho que elaborar muita coisa para poder, né, depois estudar, para atender. Não, isso aí é coisa no dia seguinte, né, como as barras, como todos os processos de Access, ela já pode começar a atender e ser remunerada por isso, né, ter a troca aí o processo pela energia do dinheiro. Né? Então é imediato ali, a aplicabilidade é imediata, não tem, como diz, não tem carência, né? Não precisa esperar nada. No dia seguinte, se ela já quiser ir aplicando, ela fez, por exemplo, na segunda-feira fez, sei lá, na terça-feira, vamos dizer, expressão de célula de gordura. Na quarta, de manhã à tarde, já pode começar a atender, já faz o curso, entendeu? Já pode... Se a pessoa tiver uma janela de tempo, uma disponibilidade de tempo, ela pode pagar, de repente paga o investimento aí todo na própria semana. Faz um dia, atende no outro, faz um dia, atende no outro, e já se pagou aí no final da semana, já tem o retorno do investimento que ela fez aí nas classes. Sim, se ela linkar aí, se ela conseguir linkar. Tem uma galera que eu fiquei sabendo, depois que a gente fez o curso, mas que se formou,
só que eu não sei aonde nem com quem. Para mim, a minha referência em Access é você, porque a maneira como a gente trabalhou, todo o processo, toda a clareza, toda a leveza com que a gente fez esse trabalho. Então, para mim, minha referência é você. Eu não sei como é que foi. De repente, eu levantar para essa galera que tem aí outros cursos, outros trabalhos, eles vão ficar alvoroçados, vão querer fazer. O pessoal da Andréia, que mora aqui perto, e ela nem pensava nisso, e ela se tornou terapeuta, e agora ela faz umas coisas lá, uns cursos que eu não sei o que ela fez, e a gente pode trazer para junto da gente para fazer esses processos, e aí checar, depois ela pode até entender, por exemplo, é igual que eu fiz, é parecido, porque eu acho que gente que tem ensinado Access, tem muita gente, mas gente com capacidade eu não tenho muita certeza, entende? Eu fico muito preocupada quando eu vejo alguém, eu quero saber como é que foi que a pessoa fez, que jeito que foi. Eu sempre vou investigar para eu ter essa informação, porque minha referência, eu demorei muito para fazer, e aí, quando a gente foi fazer, foi contigo, né? Então, a gente tem que ver direitinho, né? Mas, foi muito... E a recíproca é verdadeira, que realmente foi muito expansiva as nossas classes aí. Foi um trabalho bonito. Aquele pessoal agora está lá ainda parou a imagem, né? Seu vídeo travou. Seu vídeo travou. Só ficou o áudio agora. E voltou. Voltou. Então, foi também muito, muito, muito bom, e aquele pessoal ainda está lá naquele lugar. Eu que saí de lá por conta das dificuldades. A gente vem vendo que no final do ano as coisas vão diminuindo e tal, mas eu acho que talvez seja exatamente por umas crenças da gente ou por dificuldades que a gente foi tendo no caminho com relação à família. A família cresceu, agora somos... Quantos nós já somos agora? Somos 15, né? 16? 14 ou 15, Os netos, agora nós somos bisavós. Que legal! Aumentou a família, né? Então, cresceu aí. Inclusive, a gente está pensando em ajudá-los, e talvez a gente possa ajudá-los dessa forma com esse trabalho que você pode trazer para cá. Quem não fez barra ainda dá para fazer? Mas também, podemos, se for o caso, fazer uma classe também, aproveitar a viagem e fazer uma classe. Eu não fiz, depois que eles fizeram. Isso, eu estava lembrando. Eu tava lembrando disso, Giovana não tinha feito, né? Eu não fiz, eu fiquei curiosa para fazer esse negócio aí. Ela foi submetida, não foi? Recebeu as barras. Mas queria fazer. Então, é uma possibilidade. Então, fazer, por exemplo, agora esse pacote, aí a gente depois cria uma turma para Barras outra vez. Pode ser, né? Também. Pode. Ou durante o dia, um dia desses aí também pode ser. Pode incluir também. Durante o dia, entendeu? Ver você, de repente, Giovana, mais uma pessoa. Podemos fazer também, aproveitar a viagem, a minha ida aí para fazer, entendeu? Sim. Interessante. Né? Tem alguma pergunta? Mas deixa a possibilidade de turma aberta ou não? Não entendi. Deixa a possibilidade de turma aberta para barra ou não? Deixa. Sim. Pode deixar. E o preço de barra? Eu estando aí, nós podemos, né, fechando o período aí dessa semana, porque também existe uma outra situação. Perceba. A pessoa que fez, né, nós podemos expandir ainda mais. A pessoa que, por exemplo, faz vamos dizer, terça-feira, esse que eu botei de super fitness, né, que eu criei esse nome aí. A pessoa que faz, né, nós podemos exponencializar isso aí de uma forma, né, vamos dizer, a pessoa que faz à noite, tem um grupo à noite, tem um outro grupo à tarde e um outro grupo de manhã. Né? Porque a pessoa não pode fazer o mesmo no outro dia, mas podem outras pessoas fazer
Tá entendendo? Por exemplo, a pessoa Por que exemplo, faz... a pessoa que fez na sexta, fazer na quinta, ou fazer na quarta e na terça, ficar alternando o dia. Isso, pode alterar o dia e outras pessoas fazerem também. Então, da pessoa, de repente, né, vamos, né, expandindo aí a ideia. Vamos dizer, tem um grupo com 10 pessoas. Aí esse grupo faz... Todo esse grupo fecha à noite. Certo? Aí um outro grupo abriu uma nova turma, esses mesmos processos à tarde. Ou um outro grupo de manhã, entendeu? Então, fazer o tempo se multiplicar. Né? Ter exponencializar as possibilidades, entendeu? Até porque ele vai precisar em algum momento do conhecimento dessas ferramentas de Axis para poder complementar. Ele vai sentir essa necessidade de que você vai falar em algum momento de Axis, né? Então ele pode fazer um dia de Axis no intermediário ou em 2 etapas fazer Axis no intermediário desse... Não, se a gente fazer Axis o quê? Barras? Fazer o curso de barras, é isso que ela está dizendo. Não, também, não, sim, isso eu já estou, na verdade, expandindo o que a Giovana falou. Possibilidade, por exemplo, fazer um dia, segunda-feira, uma classe de barras, mas nos outros dias, o que eu quero dizer é que vão existir várias janelas de tempo, né, de manhã, à tarde e à noite. Então, o que nós pensamos inicialmente para a noite, nós podemos triplicar com o horário. De manhã e à tarde também. De manhã e à tarde, entendeu? Porque eu já estarei aí. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Nós podemos pensar literalmente em infinitas possibilidades, né? De expandir. A pessoa não pode, quer fazer um outro, né? Um outro pacote, uma outra classe, entendeu? Tudo pode ser flexibilizado e dinamizado. E o investimento de Axis? Das barras é 1.150. Ele foi atualizado aí de 1.000 para 1.150. A partir de 1º de março agora. É a nova tabela que saiu para 2020. Parcelado ou à vista? Esse aí é à vista. Não, esse é à vista. Você pode ver. Aí depois se dividir parcelas 12 vezes, dá para dividir. Mas também pode ser parcelado no cartão, isso aí. Entendeu? É isso que eu estava perguntando. Tá certo. Seu vídeo parou de novo, mas que já volta. E aí a porcentagem é a mesma, né? Do esquema do outro curso. Isso, 10%, a mesma coisa. 10%, mesma coisa. Entendeu? Aí pronto, faz e fecha aí. Acho que tá bom. Agora você, no caso, passar para a gente. Então, não vou nem pensar nas 50, porque depois eu vejo, era só título de curiosidade, né? 50, que ele falou, 50 cursos que ele teve. Não vou nem ficar curiosa, porque eu vou querer. Então, é melhor concentrar, porque eu vou querer saber. Fazer todos, né? Já começa isso, já começa essa coisa. Então, você passa para a gente quais são os cursos, o que cada um faz dentro desse pacote. E aí o valor os nomes que a gente coloca para poder fazer. Isso, já vou. Esses, eu falei, super todos aí que eu criei, vamos divulgar a partir desse, mas deixando em aberto aí que existem outros processos, né? A pessoa escolher aí pode co-criar também, né? Conforme a demanda. Seguir a energia, como nós dizemos sempre, né? Tá. Avisar que tem outros cursos, aí deixar ela perguntar, no caso, deixar a pessoa perguntar para ver qual é o grau de curiosidade dela em relação a isso. Isso, é legal. É legal isso, criar curiosidade, né? Despertar a curiosidade. Né? Tá bom. Tá ok. Nossa, fechou. Fechou? Tá bom? Fechou, tá bom. Começo de maio, Então, fechou. Muita gratidão aí. Matamos um pouquinho da saudade aí, ainda que online, mas já deu para. Né? Matar a saudade de conversar. É claro que não é a mesma coisa que dar um abraço aí pessoalmente, mas foi ótimo aí. Rever vocês aí, conversar novamente, foi muito bom. Foi, tá bom. Legal. Tá bom? Então aí vamos agora trocando aí. Gratidão mais uma vez aí
pela confiança, pela oportunidade. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos expandir cada vez mais. Beijar para a esposa. É. Pode deixar. Um abração para você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.